Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz da palavra de Deus, a luz do Evangelho de Cristo, eu tenho uma mensagem para você. E a mensagem, o assunto que nós vamos abordar hoje é história e significado da tatuagem. É um tema, é um assunto que gera bastante polêmica, é um tema que gera bastante dúvidas de muitas pessoas, principalmente cristãos, se é certo ou não, se é pecado ou não, pode ou não pode. Então, ao decorrer de toda a história, no final eu vou dizer se pode ou se não pode, mediante ao que diz a palavra de Deus. Ok? Então vamos ao assunto, vamos ao principal daquilo que nós temos que falar. Antes de tudo, antes da gente começar aqui todo o nosso assunto sobre significado e história da tatuagem, eu peço para você que se inscreva no canal, né? Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas, jovens, pessoas de todas as idades aí, possam tirar suas dúvidas em relação a este assunto, a este tema que gera bastante polêmica. Ok? Então vai lá, se inscreva aí para que o nosso canal possa crescer e que Deus possa abençoar muitas pessoas aí. Então vamos ao assunto, história, né? E significado da tatuagem, ok? Em nome do Senhor Jesus. Então, o que é a tatuagem? Que palavra é essa? De onde ela veio? Vamos estudar todos aí as possíveis origens da tatuagem. Origens. Então vamos a fundo na história dela, ok? Então a palavra tatuagem, então, como eu falei, né? Tem aqui a Bíblia e algumas anotações aqui que eu precisarei consultar. Estarei lendo para vocês, ok? Então a tatuagem ela tem por resumo, né? Vamos colocar assim, o que é a tatuagem? A tatuagem são artes corporais, são ferimentos ou marcas de tintas fixadas na pele, no corpo. Então é a arte de desenhar no corpo, é a arte de fazer marcas ou ferimentos no seu corpo, pigmentadas com tinta. Como que eram feitas essas tintas? Não é difícil você pegar uma beterraba hoje ou qualquer outro tipo de alimento ou vegetal que tem uma certo líquido, você vai perceber que na beterraba ela solta um líquido avermelhado e esse líquido avermelhado automaticamente mancha um pouco seus dedos quando você a corta, né? Seu meio. Então a tatuagem em si, né, são artes, é a arte de desenhar no corpo, é a arte, a gente pode colocar assim, né, por arte. São os desenhos corporais, são os desenhos feitos sobre a pele do ser humano, sobre a pele do homem. Então são essas marcas feitas em cima dessa pele, pequenos ferimentos, né, feitos dessa pele. A sua tinta era de tintas vegetais, óleos vegetais, que era extraído da própria natureza. E como que era ferido? Com espinhos. Era como se fosse uma hastezinha de madeira com um espinho na ponta, banhada dessa tinta vegetal. Então ele era batido em cima da pele, em cima da carne, onde ia ferindo, né, a pele e ia deixando aquela tinta. Então, uma básica do nome tatuagem ou tatu vem justamente dessa batida em cima dos instrumentos. São as batidas dos instrumentos. Então, bem provável o surgimento do seu nome tatu em cima disso aí. Amém? A primeira vez que ela foi dita, essa palavra tatuagem, como a gente conhece a palavra tatuagem, uma das primeiras vezes que ela foi surgindo, que ela foi sendo dita, ela vem do inglês, tattoo, né? Vem do inglês justamente por essas batidas e qual ela tem a sua forma para que a gente possa entender tatu ou tatuagem, ok? A tatuagem é tão antiga quanto o homem, tão antiga quanto o surgimento do homem, quanto o aparecimento do homem, daquilo que a gente tem por conhecimento na história. Claro, nós sabemos que nós viemos de Deus, mas todo o surgimento do homem, a qual o homem calcula a existência do homem aqui na Terra, caminhando sobre a Terra, né? Temos nosso calendário, os anos. Então, tão antiga quanto o homem, a arte ou essa forma de fazer desenhos
por cima da pele ou nas paredes, nas cavernas, tão antiga quanto o próprio o homem. Não tem o seu exato momento de surgimento da tatuagem ou dessas marcas, não tem uma exata data que elas começaram. O que nós temos por base de dados é que ela já acompanha o homem desde os seus primórdios, né? Tão antigo quanto ele. E vamos lá, prováveis possíveis de onde ela surgiu. Nas observâncias da própria natureza. Sabemos aí que os animais mais perigosos ou as plantas mais perigosas têm o seu aspecto muito bonito. As plantas mais perigosas ou as plantas que têm toxinas extremamente letais para a vida humana são muito belas, são muito bonitas. E os animais também perigosos, porém muito bonitos. Sabemos aí que na natureza temos sapos, cobras ou diversos outros animais que são muito bonitos, porém muito letais. O leão são os animais fortes, imponentes, os tigres e diversos outros. São animais muito imponentes, bonitos, porém são muito perigosos, muito letais, né? Então, tão letais quanto a sua beleza, né? Quanto as suas formas. Então, bem provável na sua observância, o homem vendo que os animais e as plantas têm a sua letalidade, porém a sua beleza, na observância dela, os homens quis reproduzir essa beleza, como também a sua letalidade e perigo em seu próprio corpo, em seus próprios corpos. Então, tão bonitos como as plantas ou os animais, a qual eles reverenciavam, tão perigosos quanto eles, os homens também fizeram isso para si. Ficar tão perigosos quanto os animais ou as plantas, quanto bonitos, né? Nos seus desenhos. Sabemos aí que temos cores maravilhosas aí na natureza, verdes fluorescentes maravilhosos em sapos, plantas, enfim, uma diversidade de cores e de jeitos muito fortes para isso, né? Vamos comprovar isso aí mais a fundo, vamos um pouco mais a fundo na pré-história, né? Como a gente está contando aí, né? Na pré-história, o homem já fazia desenhos. Fácil da gente pesquisar isso. Se você for colocar na internet, você vai encontrar arte rupestre. Se você for pesquisar por arte rupestre, temos em livros aí, fácil de achar. Os monumentos e esculturas, né? Estátuas, estatuetas, desenhos, fácil de a gente encontrar que o homem já fazia certos sinais e marcas em seus corpos, no rosto, na testa, nos braços. Então o homem já fazia várias marcas aí para retratar ou momentos, fatos importantes, ou reverenciar os deuses que eles levantavam para si, os animais que eles levantavam como senhores ou deuses, reverenciavam esses animais, essas plantas, enfim, essa diversidade, Deus Sol, Deus Lua, Deus, enfim, diversos deuses que os homens levantaram ao longo da sua história. Então, fácil de ver aí tribais e diversas outras coisas mais que os homens levantavam para si. Outro ponto muito importante que a gente tem que contar aqui é bem provável que são surgidos nas batalhas. Que batalhas são essas? Sabemos que os homens ao longo da sua história batalharam por tudo, né? Divisões de terra, territórios assim que eles queriam, os interesses, ideologias, diversidade de coisas. Então ocorriam muitas batalhas em muitas coisas. E nessas batalhas os homens tinham ferimentos, né? Lógico, eram espadas, lanças, escudos, né? Diversas armas da época, a qual tinha ferimentos muito sérios. Esses ferimentos traziam aí problemas consideráveis. E se a gente for colocar por batalhas aí, que é algo muito interessante, vamos separar os dois pontos do seguinte: os que morriam sem honra, morriam sem prestígio nenhum. Mas os que sobreviviam, os que voltavam da guerra, eles eram muito bem vistos pela sociedade. Então a sociedade da época, quando via homens guerreiros que iam para a batalha e voltavam das batalhas em pé, bem assim, né, vivos, mas voltavam
totalmente feridos, destruídos, dilacerados, às vezes sem pernas, sem braços, orelha talvez, dedos, totalmente marcados e feridos. Mas esses homens retornavam dessas batalhas, eles eram muito bem vistos pela sociedade. E por serem bem vistos na sociedade, eles tinham fama, concorriam por toda a circunvizinhança deles, por toda a sociedade deles na época, e essas marcas, esses homens, eram um ponto muito importante para que as mulheres da época viam esses guerreiros como os caras da época, os influentes da época, ok? Então isso atraía, além essas marcas, esses ferimentos, tudo isso atraía, né, a atenção da sociedade, fama e atenção das mulheres. Daí em diante, o homem começou a fazer marcas e sinais voluntariamente em seu corpo, voluntariamente em seus corpos. Então era marca para tudo, era ferimento para tudo. Fácil da gente ver em documentários aí aqueles pactos de sangue, a qual eles cortavam o pulso, cortava dedo, fazia todos aqueles pactos de sangue para se comprovar uma espécie de aliança. Então os homens começaram a desenhar em seus corpos diversas marcas para tudo. Era marca para nascimento, era marca para a morte, era marca para união, casamento, né, como eles celebravam na época, era marca para tudo, para uma festa, para uma colheita, para tudo. E ficou bem mais centralizado quando se partiu para a questão religiosa. Por quê? Como a gente falou, como eles observavam muitos animais e as plantas, eles levantavam para si esses deuses com formatos de planta, deuses animais, águias, morcegos, enfim, diversos animais que eles observavam na natureza, leão, enfim, essa gama de animais que tinham, de plantas, eles levantavam esses deuses e faziam essas marcas para isso. Então essas marcas ficou bem mais fixadas, se a gente vai colocar assim, bem mais fixadas pela sua questão religiosa, ok? Pelos seus ritos religiosos que essas marcas eram mais produzidas, ok? Então, para qualquer ocasião, eles faziam essas marcas para representar ou uma proteção, um amuleto, ou então qualquer proteção pagã, rito religioso, espiritual, tudo isso era nesse objetivo de fazer essas marcas na questão espiritual, marcas de proteção. Então uma pessoa nascia, eles faziam essas marcas espirituais para ter essa proteção, essas marcas de proteção nesta pessoa. Então na morte também é a mesma coisa, ok? Então esses ritos religiosos, espirituais, então com um objetivo bem espiritual da coisa, essas marcas eram feitas de formas voluntárias. Então, para chamar a atenção, para ser bem visto na sociedade, para atrair as mulheres, enfim, como tudo isso que a gente já falou, então os homens começaram a fazer isso de forma voluntária. Porém, vamos a algo muito mais próximo da gente, muito mais próximo da gente. A prova real da existência da tatuagem dessas marcas vem acompanhando o homem ao longo da sua história. Eu vou estar lendo aqui um dado aqui muito interessante. A prova real da existência real da tatuagem dessas marcas foi com a descoberta da múmia Uetzi no ano de 1991 na Itália. Ela em si foi datada datada de 5.300 a.C., né? Ela foi conservada em um bloco de gelo. Isso é fácil a gente pesquisar na internet, coloca aí múmia Uetzi, marcas, tatuagem. E ao longo de todo o seu corpo, precisamente na sua lombar, na coluna, a extensão de toda a sua coluna, existiam marcas nas suas coxas e ao longo de todo o seu corpo, provando em si aí que a tatuagem ou que essas marcas vêm acompanhando o homem desde lá. Desde essa época, a tatuagem já vem acompanhando o homem aí. Mas vamos lá, na Idade Média, a igreja, com o crescimento do cristianismo, com a formação do cristianismo, a igreja ela começou o crescimento do evangelho começou a fazer essa separação, porque Deus
assim exigia, não era a separação de pessoas, mas a separação dessas práticas. Deus não aceitava essas práticas, ok? Então vamos lá. Primeiro aí, texto da Bíblia que a gente vai ler para a comprovação disso aí. Olha o que a Bíblia diz no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, como diz aqui a palavra, como diz aqui a Bíblia, pelos mortos não darei golpes. Isso é muito importante a gente frisar. Pelos mortos não darei golpes na vossa carne, não farei marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Aqui é uma clara separação dessas práticas, né? Daquilo que o cristianismo se pregava. Então a igreja totalmente proibiu e chegou ao seu extremo de dizer o seguinte, que qualquer marca, desenho ou má formação do ser humano era visto como uma associação a culto a demônios, a culto a práticas pagãs, a outros deuses que não ao único Deus, ao Deus a qual nós servimos. Então qualquer marca ou qualquer desenho, má formação era associada a práticas de cultos ou de ritos religiosos a demônios. Então qualquer práticas, superstições ou algo que era colocado sobre essas marcas eram feito essa separação. Não, e como diz a palavra, pelos mortos não farei golpes ou marcas alguma. Por volta do ano 787 foi totalmente abolida, separada pela igreja, ok? Vamos seguir daí para frente, daí então, fora da grande sociedade, fora dos olhos dos grandes grupos da grande sociedade, eram pequenos grupos, pequenos sociedades secretas, grupos pequenos continuavam essas práticas. Eles continuaram a exercer essas práticas de forma escondida. Porém, só no século XVIII ele ressurgiu com os marinheiros nos portos. Então essa prática voltou, né, a dar lugar com os marinheiros. E como eles faziam isso? Justamente com fatos importantes que eles queriam relatar. Lugares ou excursões, viagens e pessoas que permaneciam na terra. Então eles continuaram a fazer essas práticas, continuaram a fazer essas marcas, esses desenhos nos seus corpos, essas tatuagens, continuaram ali através dos marinheiros, nos portos, né, na integração de pessoas ali, eles voltaram. Porém, essas marcas com os marinheiros, isso é fácil, a gente vê em alguns desenhos aí, né, desenhos de âncoras, de barco. Então, voltou ali no século XVIII através deles. Porém, toda marca e toda tatuagem ela ficou associada aos desenhos mais artísticos, vamos dizer assim, ficou associada aos marinheiros, aos assassinos, aos ladrões, às prostitutas, e ficou à margem da sociedade, porque ele não era práticas bem vistas na sua grande sociedade, na grande parte das pessoas, e como era bem visto. Então aquilo que lá nos seus primórdios era visto como honra, as suas marcas, não os cortes em si na pele, mas que depois foram cortes religiosos, mais espirituais do que simplesmente golpes de batalha, mas virou marcas religiosas, espirituais. Então elas ficaram associadas aos marinheiros, assassinos, ladrões, prostitutas. Então se firmou ali. Quando ela se tornou mais comercial, ela se tornou mais comercial, a tatu ou a tatuagem se tornou comercial no ano de 1920. Então ela se tornou, essa marca se tornou mais comercial, ela ficou mais sociabilizada, ela ficou mais social, ok? Nesse ano de 1920.
Outro fato importante na sua história é que, durante a Segunda Guerra Mundial, período da Segunda Guerra Mundial, o ditador Adolf Hitler, ele marcava com os números os prisioneiros judeus como forma de humilhação ao ser humano, com números no seu antebraço. Então ele marcava os seus prisioneiros como foi a pior humilhação de toda a humanidade, foi algo bárbaro que aconteceu aí ao longo da história humana. Então, feita essa humilhação aos seus prisioneiros, feita essa humilhação, né, como uma forma de humilhar os prisioneiros judeus, eles marcavam os seus antebraços com esses números, né? Então, a pior história aí da nossa humanidade aí é uma marca da humanidade de tortura, de mortes, de humilhação à raça humana, tão bem frisado nisso aí. Então, alguns anos depois, passou-se o tempo, passou a guerra, alguns anos depois, os artistas começaram a resgatar essas marcas e esses sinais nas suas encenações, nos seus eventos, tentando tirar, de uma certa forma, da marginalidade, da espiritualidade aos cultos a outros deuses, animais, à natureza, tirar isso de uma certa forma do religioso, da espiritualidade, dos cultos a outros deuses pagãos, tirar isso da marginalidade. Os artistas começaram a resgatar essas marcas, começaram a colocar isso nos seus eventos. Por volta aí da década de 60 até o meado dos anos 80, anterior aos anos 80, só os roqueiros, metaleiros e os motoqueiros usavam essas marcas. Então, as tatuagens, como já ficou mais comercial, né? Então, começaram a se usar para tentar tirar isso aí, então ficou fixado praticamente nos motoqueiros, metaleiros, né? Nos roqueiros, né? Então, é um período aí onde se tinha muitas marcas, muitos desenhos aí. Mas depois ali dos anos 80 para os anos 90, é algo mais próximo da gente, nos anos 80, anos 90, começou a se usar símbolos e frases, declarações de amor, estrelas, borboletas, pássaros, corações, pai, mãe, Jesus Cristo, Deus, entre outros símbolos, para tentar colocar a tatuagem na sua origem, vamos dizer assim, tentar tirar o foco da história e do seu significado, tirar isso e colocar de uma forma mais comercial, mais artística, para dizer que a tatuagem, que essa marca é algo artístico, é algo bonito, é algo que você pode tatuar aí para a vida inteira, a sua declaração de amor ao eterno amor de pai, ao eterno amor de mãe, ao eterno amor, declaração a esta pessoa. Porém, o seu significado, como a própria história diz, a tatuagem, ele é algo espiritual, é algo que vem a culto religioso, espiritual a outros deuses, né? Deus Sol, Deus Lua, Deus Vaca, Deus Porco, Deus Cachorro, enfim, a outros deuses. Então, a sua história e o seu significado comprova que a tatuagem, ele é pecado diante de Deus. Vou ler um outro trecho aqui da Bíblia, avançando um pouco aqui, que está em Levítico 21, versículo 5, diz assim: não farão calva sua cabeça, e não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Geralmente os rituais satânicos, os rituais a demônios, iniciação a cultos pagãos, a demônios, a qualquer outro tipo de prática, feitiçaria, bruxaria, sempre tem um pacto de sangue, golpe na carne, tem que raspar a cabeça, entre outros tipos de rituais feitos aí para iniciação a culto a demônios, a qualquer outra adoração a outro Deus criado pelo homem, falso Deus, e cultos a demônios. Então, toda a sua história comprova isso, que a tatuagem, a história comprova que é a tatuagem, e que a sua história, a sua simbologia é clara em dizer que a tatuagem ela é pecada diante de Deus, porque ele é um
culto religioso é uma marca religiosa e espiritual a outros deuses. Se nós temos o nosso Deus, o nosso Salvador, e o seu Filho Jesus Cristo como Salvador, como uma nova aliança de nos religar a nós, o ser humano, o homem, a Deus, então isso é pecado diante aos olhos de Deus, porque a tatuagem é uma marca espiritual religiosa a outros deuses. A única marca que nós temos que ter é a marca do Espírito Santo em nosso coração. Então, aqui, diante ao que diz a palavra de Deus, não é aceito. Tatuagem não é para o crente. Tatuagem, na verdade, não é para ninguém, porque o fundamento e a história da tatuagem é religioso. Sabemos que muitas pessoas têm. Então, quando uma pessoa está aprisionada no tempo da ignorância do mundo e faz uma tatuagem e aceita o Cristo verdadeiro e vem para Cristo, ela vem para Cristo com seu sangue e com seu coração purificado. Então, no seu tempo de ignorância, é perdoado. Deus perdoa aquela pessoa que veio do mundo, mesmo com a tatuagem, fez no mundo, veio para Cristo e foi liberto. Seu coração está liberto. Aí, uma outra história. A pessoa veio do mundo e aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Então, está no tempo de misericórdia. Deus perdoa esse tempo da ignorância que não sabia deste fato. Porém, não é aceitável, totalmente inaceitável, uma pessoa que se diz cristão e serve ao Deus verdadeiro ir para o mundo, ou mesmo ainda dentro da igreja, ter o desejo e a vontade de fazer uma tatuagem em seu corpo, em seu braço, ainda que seja algo pequeno, ainda que seja algo em um lugar e já tem essa estratégia. Vou fazer em um lugar escondido, ou em um lugar onde não aparece muito, para que caso eu me arrependa lá no mundo e queira voltar, ninguém saiba o que eu fiz. Mas Deus está vendo o que você fez. Então não adianta você esconder, não adianta você colocar em um lugar não aparente para que as pessoas não possam ver, se você não está escondendo do único e suficiente Deus, do único e suficiente Salvador, daquele que te conhece, que sabe quando você vai deitar e sabe quando você vai se levantar. Principalmente você, jovem. Não adianta você pensar que está escondendo dos seus líderes, que está escondendo daquela pessoa que te ama e que sabe que não aceita disso. Você não está se escondendo simplesmente do ser humano, você está se escondendo, querendo se esconder de Deus, que vê todas as coisas. Então não adianta. Então, tatuagem é pecado, tatuagem não é aceita por Deus. Não fazeis marca ou golpe nenhum na vossa pele, porque isso é um rito, uma superstição, é algo para outros deuses. Então é pecado diante de Deus, é pecado diante da igreja e não é aceitável um cristão ter a vontade, o desejo de ir lá e fazer uma tatuagem. Ok? Então é isso aí. Perdoa, o vídeo ficou um pouco grande, mas eu quero agradecer a você que ficou até aqui e dizer que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Então é isso aí, gente. Obrigado, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus. E não esquecendo, se inscreva aí no canal. Você que chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, seu joinha, em nome do Senhor Jesus. Temos próximos vídeos chegando por aí. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe, para que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Vamos lá, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Valeu!